Ok. Bom, então, essa parte de transformadas integrais, a bibliografia que eu sugiro é o Mathematical Methods for Physicists. Lá tem uma parte bem completa sobre transformada de Fourier e transformada de Laplace, que é as duas que eu vou falar hoje. Nas notas do Land tem um material muito bom sobre transformada de Fourier, mas ele não fala de transformada de Laplace. E, como eu já tinha falado para vocês, as notas do Barata também são bem completas, principalmente em relação à transformada de Fourier. Transformada de Laplace, eu não lembro se tem lá. É, mas elas são matematicamente bem mais avançadas, assim, vamos dizer assim, tá? Então, para quem quer aí se adentrar no mundo da física matemática, eu recomendo que dê uma olhadinha nas notas do Barata. Mas para quem não quer ir tão profundo assim na matemática, eu sugiro principalmente a primeira referência, tá? O Mathematical Methods for Physicists. Eu não vou falar com super profundidade tudo que tá lá, tá? Então vocês podem vocês vão ver lá, vão pescar lá as coisas que eu vou precisar aqui. E a minha ideia é hoje falar de algumas propriedades gerais, dar alguns exemplos do que são essas transformadas. E na aula que vem, usar essas transformadas para resolver equações diferenciais. Então, a gente vai ver como que elas entram tanto em equações diferenciais parciais quanto em equações diferenciais ordinárias. Ok. Então, a gente vai falar de transformadas integrais. E essas transformadas, elas são formas da gente trocar de uma função para outra. Então, é um mapa que leva uma função em outra função. Então, em geral, a gente pode escrever um G de x igual à integral de A até B de f de t, uma certa função que depende de k de x e t, dt. Então, eu estou fazendo aqui uma integral em t, essa função que está aqui depende de x e t, então, quando eu fizer essa integral, no final eu vou ficar com uma função só de x, tá? Ok. Existem várias restrições que a gente às vezes precisa fazer aqui para que essa integral exista, né? A gente sabe que não é qualquer coisa que eu consigo integrar. Então, a existência dessa função g vai depender da função k e da função f, tá? Para que essa integral exista e eu possa falar da função g. Então, é um mapa. Leva uma função de uma variável t e uma função da variável x e a gente pode denotar também essa transformada assim. Então, esse mapa I, que leva a função f de t em g de x. Ok? Em geral, a gente precisa calcular a transformada inversa. Para essa coisa ter utilidade, tá? Então, em geral, a gente está preocupado também com o mapa inverso, I a menos 1, que leva g de x em f de t. Então, normalmente, a gente está interessado em situações onde eu consigo fazer a transformada e desfazer a transformada, tá? Então, eu levo de f de t em g de x e depois eu levo de g de x em f de t. Normalmente, tem um propósito, né, para a gente fazer isso. Qual que é o propósito
de fazer essas transformadas integrais. Então, vamos supor que eu tenho um problema, né, um problema que eu vou chamar de problema original, que envolve, por exemplo, a função f de t, ok? Eu gostaria de chegar na solução desse problema original. Mas eu tenho um problema que é difícil. Em algumas situações, é possível escolher uma transformada integral adequada. Então, eu vou chamar de problema transformado e vou chamar isso aqui de solução transformada, em que resolver esse problema no mundo transformado é mais fácil. E aqui eu preciso da transformada integral. E para voltar para a solução original, que é o que eu quero, né, o problema transformado vai envolver a função g de x, eu preciso e aqui eu preciso da transformada inversa para voltar para a solução original, que é o que eu quero, né? Eu não quero resolver esse problema transformado, eu quero resolver o problema original, então eu tenho que dar tem que ter um jeito de voltar da solução transformada para a solução original. E aí, a gente vai ver alguns exemplos, né? Isso aqui tem uma gama enorme de aplicações, existem várias transformadas integrais diferentes, e aqui a gente vai focar em duas e em uma aplicação específica. Então, a gente vai focar principalmente na transformada de Fourier, mas eu vou falar também da transformada de Laplace. E o problema que a gente quer resolver é uma equação diferencial que envolve essas funções, e a gente vai ver como que essas transformadas integrais ajudam na solução das EDOs na próxima aula. Ok. Então, primeiro, a gente vai falar da transformada de Fourier. E eu vou usar aqui as variáveis ômega e t por causa da interpretação que a transformada de Fourier tem, que eu vou explicar daqui a pouco, e é, por causa dessas variáveis terem essa interpretação, acabam sendo usadas com mais frequência quando a gente fala de transformada de Fourier. Bom, então a transformada de Fourier é dada dessa forma aqui. E ela tem aquela função k de ômega t é igual a exponencial de ômega t. E para a transformada de Fourier, é possível escrever a transformada inversa também em termos de uma integral que é muito semelhante a essa integral que define a transformada. Então, a gente pode voltar para a função f de t, fazendo 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, de g de ômega, exponencial de menos i ômega t, dt. Ok, então aqui a gente tem que preocupar com duas coisas. Primeiro que aqui a gente
tem uma transformada que envolve números complexos, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de calcular essa integral por causa da presença desse i aí. E segundo, por causa dos limites de integração aqui, que são uma integral imprópria, né? Então eu tenho que tomar cuidado também na hora de calcular essa integral. Outra coisa, esse 2π aqui, ele não é um consenso universal, não, tá? Tem diferentes textos vão usar diferentes constantes. E por causa disso, tem que tomar muito cuidado quando a gente usa é, a deveria. O Leonardo está perguntando aqui se essa função K, o raiz de 2π apareceria aqui, né? Tá certo, é porque tá fora da integral, eu acabei esquecendo ele. Obrigada. É, diferentes textos usam diferentes constantes aqui, então tem que tomar cuidado quando a gente usa essas coisas misturadas, tá? Claro que assim, essa é, constante não é tão importante assim, ela não vai influenciar, por exemplo, na hora de resolver uma equação diferencial, mas tem que tomar cuidado. Essas integrais nem sempre são fáceis de calcular, tá? Principalmente as transformadas de Fourier. DW, obrigada. Ai, gente, tô lerda. Obrigada, Bruno. Aqui tem que ser a integral em ômega, né? Porque aí, quando vai sumir o ômega, vai ficar f de t. Se eu integrar em t, não vai sobrar t, né? Obrigada. Ok, então, antes de calcular alguns exemplos, eu vou definir também a transformada de Laplace. É, e aqui, também por razões históricas, vou usar as variáveis ST. Tá? Então, aqui é a integral de zero a infinito, exponencial de menos ST, Fzão de t, dt. Então, essa função fzinho aqui é a transformada de fzão. É, a transformada de Laplace, ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela é mais fácil de calcular. Segundo, que ela não envolve números complexos. Mas ela tem uma desvantagem que não é tão simples expressar a inversa. Não dá para escrever uma integral eh, tão simples quanto a transformada inversa da transformada de Fourier, tá? Então, para a transformada de Laplace, o que que a gente faz? A gente faz uma tabela, a gente calcula as transformadas das funções principais, que costumam aparecer com mais frequência, né? As funções elementares. E aí a gente faz a transformada inversa usando a tabela. Então eu pego a transformada que eu tenho, a função que eu tenho, aí eu vou lá na tabela, olho onde aparece aquela função para fazer a transformada inversa. Isso não é trivial de fazer, não, tá? Dá um trabalhinho. E por causa disso, a gente precisa fazer algumas continhas, tem que fazer uma ginástica aí para conseguir fazer a transformada de Laplace inversa, tá? Mas a gente fala disso daqui a pouco. Perguntas até aqui? Ok. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Então vamos começar com a transformada de Fourier.
da função que é chamada de boxcar, sei lá por quê. Que é essa função aqui, f de x, vou chamar de f de t, né, que é o que eu estou usando. F de t vale a, vale 1/2a entre menos a, e vale zero, caso contrário. Então, é essa função aqui. Então, ela vale 1/2a aqui e zero aqui. Essa função aqui, tá? E agora eu quero calcular a transformada de Fourier dessa função. Lembrando que o que a transformada de Fourier faz? Então, eu quero calcular g de ômega, que é igual a menos infinito, a integral de menos infinito até infinito, de f de t, exponencial de menos i ômega t, dt. Ok. Então, agora, essa função aqui, ela ajuda a gente bastante porque ela é zero quase o tempo todo, né? Então, essa integral, em vez de ser uma integral imprópria, ela vai virar uma integral própria no intervalo de menos a até a, por causa do fato dessa função f de t ser zero fora desse intervalo. Então, isso aqui é a integral de menos a até a de 1/2a, que é o valor de f de t nesse intervalo, exponencial de menos i ômega t dt, que é 1/2a, integral de menos a até a, exponencial de menos i ômega t dt, que é igual a 1/2a menos exponencial de menos i ômega t dividido por i ômega, lembrando que a integral é em t, isso aqui é avaliado entre menos a e a. Então, isso aqui vai dar exponencial de menos i ômega t, menos na frente, né? Sobre 2ia ômega. Acho que é isso, né? Se eu estiver comendo mosca aí, gente, vocês me falam que eu não tô com a cabeça muito boa hoje, não. Ok, falta constante. Constante onde? Ah, constante de integração que você fala? Ah, é verdade. Nossa, gente, obrigada. Obrigada, Thales. 2 raiz de 2 a pi e ômega. Acho que agora tá certo. Ok, então isso aqui vai dar
menos exponencial de menos I ômega A mais exponencial de I ômega A vezes 1 sobre raiz 2, 2 raiz de 2 a π e ômega. Ok. Agora, se a gente lembrar daquela expansão da exponencial em termos de cosseno e seno, essa coisa aqui é 2i seno de ômega A. Então, isso aqui vai ficar 2i seno de ômega A dividido por 2 raiz de 2 a π e ômega. E aqui tem umas coisas que vão cortar, né? O π não deveria ter saído da raiz. Nossa, gente, eu tô quase aderindo à sugestão de não dar aula hoje, porque desse jeito aqui tá difícil. O π tá dentro da raiz o tempo todo. E a ômega, o π tá dentro da raiz, a e ômega. Agora eu acho que tá certo. Tá bom. O 2 corta, o i corta. Então vai ficar seno de ômega A sobre raiz de 2π a ômega. E agora tá certo porque eu tenho aqui a resposta final, então agora tá certo. Então a transformada de Fourier de da função Boxcar, né? É essa função aqui, seno de ômega A sobre raiz de 2π a ômega. Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui. Eu tinha separado das notas de aula do Land na semana passada, mas eu não sei se eu fechei. Eu fechei. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Não. Deixa eu ver se eu tenho no computador aqui. Eu queria mostrar para vocês uma propriedade dessa função Boxcar. Ah, abri aqui, só um minutinho. Aqui é um bom exemplo para a gente ver. É, o que que acontece com a transformada de Fourier da função, tá? Então, aqui eu tenho a função Boxcar para alguns valores de A. Então, a gente vê o que que acontece quando eu troco, quando eu mudo o A. Se eu variar o A, eu vou aumentar a largura e diminuir a altura, ou diminuir a largura e aumentar a altura, mantendo sempre a mesma área, tá? Então, aqui eu tenho diferentes valores de A, essa função, e aqui a transformada de Fourier correspondente. Então, a gente observa, para esse exemplo, mas isso é uma propriedade geral da função da transformada de Fourier, quanto mais concentrada é a função, mais larga é
a transformada de Fourier e vice-versa. Quanto mais larga é a função, né, mais espalhada pelo eixo x é a função, mais concentrada é a transformada de Fourier, tá? Então, tem essa propriedade aí que a gente pode ver direitinho aqui com essas funções boxcar, ok? Dúvidas nesse exemplo? Ok. Segundo exemplo, eu quero fazer a transformada de Fourier da função delta de Dirac. Delta de t, tá? Então, a transformada de Fourier dessa função é g de ômega, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito da função f de t, exponencial de menos i ômega t, dt. Bom, então vocês lembram que a função delta de Dirac faz? Ela seleciona o valor da função exatamente no ponto onde eu tenho a função delta, né? Que é delta de t menos zero. Então, essa é, essa função aqui, né? Essa integral vai ser essa função calculada em t igual a zero. Então, vai dar exponencial de menos i ômega zero, que é 1 sobre raiz de 2π. Então, a gente observa aqui que essa propriedade, de novo, né, da função ser, dessa dualidade entre a função ser concentrada e a delta de Dirac ser larga. A função aqui é um delta de Dirac. Oh, eu falei errado, né? A função ser concentrada é transformada de Fourier ser larga e vice-versa. Então, aqui, a função é um delta de Dirac, mais concentrado que isso, impossível. E a transformada de Fourier é uma função constante, mais espalhada na reta do que isso também é impossível. Então, a gente observa de novo, nesse exemplo, essa propriedade. Bom, tem uma coisa que é útil que eu vou mencionar aqui, que pode aparecer mais para frente no curso, que é a transformada inversa, né? Então, se eu sei que a transformada de Fourier da função delta de Dirac é essa coisa aqui, eu sei que se eu calcular a transformada inversa dessa coisa, tem que dar a função delta de Dirac. Então, eu sei que delta de t é 1 sobre 2π, raiz de 2π, né? Integral de menos infinito até infinito. A transformada dela, g de ômega, exponencial de ômega t, de ômega. Então, isso eu sei que delta de t é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito. A transformada é 1 sobre raiz de 2π, exponencial de ômega t de ômega, que é a mesma coisa que 1 sobre 2π, juntando os dois raízes de 2π, né? Integral de menos infinito até infinito de exponencial de ômega t de ômega.
Então, eu posso escrever, deixa eu mudar de cor aqui, delta de t, 1/2π, integral de menos infinito até infinito, de EI ômega t de ômega. Essa expressão aqui, é útil várias vezes e ela é chamada de representação integral da função delta de Dirac. Ok? E provavelmente isso aqui vai aparecer de novo no curso mais para frente, tá? Então já vou mencionar aqui de uma vez. Ok. Perguntas nesse exemplo? Bom, então até agora a gente calculou a transformada de Fourier de funções que davam integrais relativamente simples, né? Vamos fazer um pouquinho mais desafiador agora, tá? Que é a transformada de Fourier da Gaussiana. Função gaussiana. Então, f de t é exponencial de menos x ao quadrado, menos t ao quadrado, sobre 2 sigma ao quadrado, sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Eu vou usar essa notação com essas constantes desse jeito. Ah, peraí. O Leonardo está perguntando uma coisa. Tá. Na transformada de Fourier, a exponencial tem um argumento negativo e na transformada inversa, positivo. Tem essa simetria ali. Acho que eu fiz certo, né? Nossa, gente, eu tô com a cabeça horrível hoje. Eu praticamente não dormi. É difícil fazer essas contas sem ter dormido. É, mas vamos lá, é isso mesmo, ó. Não, eu fiz errado. Ou eu escrevi errado no início? Nossa, gente, desculpa. Eu fiz confusão com esses sinais de menos aqui. Eu fiz o contrário. A, a transformada de Fourier tem o expoente positivo, isso aqui tá certo, tá? E a transformada de Fourier inversa tem o expoente negativo. Deixa eu conferir se eu não estou fazendo bobagem. Onde que eu estou fazendo bobagem? Na verdade, que eu estou fazendo bobagem é óbvio, né? Agora vamos descobrir onde. Não, a conta tá certa e o início da aula tá errado. Ainda bem, né? Que eu não preciso fazer a conta de novo. Aqui tá errado. Aqui tem um menos e aqui tem um mais. A transformada de Laplace tá certa, tá? Eu tenho certeza.
Desculpa, gente, eu sei que tá confuso. Talvez eu esteja mais desensinando do que ensinando, mas vamos sobreviver. A conta tá certa, tá? Ok, então vamos fazer mais conta. E vocês vigiem aí e não deixem eu fazer bobagem. Ok, então com as constantes escritas desse jeito aqui, é possível mostrar. Não sei se vocês já viram essa conta alguma vez na vida. Essa integral não é fácil de fazer, mas a integral de menos infinito até infinito de f de x dx é igual a 1, tá? Dessa f de t dt. F de t dt é igual a 1. Justamente porque essas constantes foram escolhidas para que essa gaussiana fosse uma distribuição de probabilidade na reta, né? Então, quando eu somo tudo, tem que dar 1, né? Quando eu integro tudo, tem que dar 1. Essa integral a gente faz usando cálculo em variável complexa. E a gente passa a integral para uma integral complexa, onde existem outras ferramentas que a gente pode usar, mas não dá para calcular essa integral aqui direto. Então, a gente vai simplesmente usar o fato dela ser 1, porque essa integral vai aparecer de novo no final. Ok, então a transformada de Fourier dessa coisa, g de ômega, é 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até infinito, de exponencial de menos t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, exponencial de menos i ômega t dt. Vou tirar essa constante, né, também aqui de dentro da integral, então vai ficar 1 sobre 2π, raiz, 1 sobre raiz de sigma ao quadrado, que eu posso colocar só sigma, né? Então, menos infinito até infinito, de exponencial de menos t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, menos i ômega t dt. Ok, então agora eu quero transformar essa integral aqui em uma outra integral que eu consiga relacionar com essa integral aqui, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o que a gente chama de completar quadrados. Então, eu vou pegar essa coisa aqui e tentar escrever como um quadrado só, tá? Ok. Então, isso aqui vai ficar menos t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado menos i ômega t. Então, eu vou colocar o sigma ao quadrado em evidência primeiro. Vai ficar menos t ao quadrado. Deixa eu colocar esse menos também. T ao quadrado mais 2 sigma ao quadrado e ômega t. E isso aqui é a mesma coisa aqui. Deixa eu dar mais espaço aqui. Menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, t mais sigma ao quadrado e ômega ao quadrado menos i ômega sigma ao quadrado. Então, o que que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama
de completar quadrados. Eu vou imaginar que esse termo aqui veio da expansão de um termo desse tipo aqui. Só que quando eu faço a expansão de um termo desse tipo aqui, eu vou ficar com o t ao quadrado, que eu tenho aqui, 2 sigma ao quadrado e ômega t, que eu tenho aqui. Só que tem o termo sigma ao quadrado e ômega ao quadrado, que não tem em cima. Então, eu tenho que subtrair ele aqui embaixo para ficar igual, tá? Então, vocês concordam comigo que essa expressão aqui dá igual a essa aqui? Alguma dúvida nesses passos? Ok, então vamos voltar lá na integral. Então, isso vai ficar 1 sobre 2π sigma, integral de menos infinito até infinito, exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, t mais sigma ao quadrado e ômega ao quadrado, menos i ômega sigma ao quadrado. Isso tudo aqui dentro da exponencial, né? dt. Bom, para que a gente fez essa bagunça toda, né? Porque agora, observem que essa parte aqui não depende de t. Sim, esse cara aqui está multiplicando todo mundo. Isso aqui está multiplicando todo mundo. Ops, faltou o af. Isso aqui multiplica tudo. Obrigada, Leonardo. Ok, mas agora eu posso separar essa exponencial. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2π sigma, menos infinito até infinito. Exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, t mais sigma ao quadrado e ômega ao quadrado, vezes exponencial de 1 sobre 2 sigma ao quadrado e ômega sigma ao quadrado, dt. Agora, como essa integral é em t, essa coisa aqui é uma constante. Eu posso tirar para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2π sigma, integral de... Deixa eu já tirar esse cara, né? Exponencial de menos... Deixa eu já simplificar o que dá para simplificar. Então, o i ao quadrado vai ficar menos 1, ômega ao quadrado, vai ficar sigma quarta, mas tem um sigma ao quadrado embaixo, então fica sigma ao quadrado sobre 2. Isso. Integral de menos infinito até infinito, de exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, t mais sigma ao quadrado e ômega ao quadrado, dt. Tá claro até aqui? Ok. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse 2π aqui de novo. Então, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos ômega ao quadrado, sigma ao quadrado sobre 2.
E aqui, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral de menos infinito até infinito, de exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, t mais sigma ao quadrado e ômega ao quadrado dt. Ufa, quase lá. Então, agora, a gente observa, a gente faz a seguinte mudança de variável. Y igual a t mais sigma ao quadrado e ômega. O dy é igual a dt, né? Porque aqui é um polinômio de primeiro grau envolvendo t. Essas coisas aqui são constantes. Isso aqui é constante. Então, dy é igual a dt. Então, a gente vai ficar com 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos ômega ao quadrado, sigma ao quadrado, sobre 2. 1 sobre raiz de 2π, sigma ao quadrado, integral de menos infinito até infinito, de exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, y ao quadrado, dy. E essa aqui é exatamente a integral que aparecia antes, a integral da função f de t. Só que agora ela está escrita em termos de y, mas é exatamente a mesma integral. Então, essa integral aqui, né, com inclusive a constante, né, vale 1. Então, essa transformada de Fourier é 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos ômega ao quadrado, sigma ao quadrado, sobre 2. Ok. Só para a gente fazer um exemplo onde o cálculo da transformada de Fourier não é tão simples como os anteriores, né? Mas a gente não vai fazer mais essas contas, porque senão a gente ia ficar várias aulas só fazendo conta de transformada de Fourier. O que a gente vai fazer é usar uma tabela de transformada de Fourier, e se precisar disso na prova, essa tabela vai estar incluída na prova, tá? Não precisa decorar a tabela, ela vai estar escrita lá. Bom, de novo, para a gente ver aquela propriedade, né? Então, a transformada de 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado exponencial de menos t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado é 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado exponencial de menos ômega ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Então, a transformada de Fourier de uma função gaussiana também é uma gaussiana. E a gente observa aqui que esse sigma que aparece aqui, ele tem a ver com a abertura da gaussiana, né? E a gente vê que na função original ele aparece no denominador, na função transformada ele aparece no numerador. Então, se eu aumento o sigma, ou se eu vario o sigma, na função original, se eu diminuir a abertura da gaussiana, na transformada eu vou abrir, e vice-versa. Então, de novo, a gente vê essa mesma propriedade. Depois, mais para frente, depois que a gente fizer a gente falar de série de Fourier, eu vou falar um pouco mais sobre a interpretação dessa transformada, tá? Então, a gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Por enquanto, a gente vai usar isso como uma ferramenta para resolver EDO, EDP, na verdade. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o significado da interpretação física dessa transformada, tá? Perguntas até aqui?
Gente, pode fazer pergunta, tá? Não vou expulsar vocês da sala, não. Eu continuo uma boa pessoa. Eu só não quero entrar nessa confusão de greve mais, pelo menos não por enquanto. Posso. Essa integral é cheia das. é, Tá. Você perdeu daqui pra cá? Tá. Então, eu não calculei a integral, tá? Lá no início, pode ligar, por favor. Eu não tenho certeza se meu microfone ele é bom. Não, Dá tô para entender escutando bem. perfeitamente. Ah, Pode falar. excelente. É que a gente concluiu que a integral dava um sobre raiz de 2π e a exponencial, mas lá embaixo está um sobre raiz de 2π sigma quadrado. Peraí. Mais para baixo, quando você mostrar a relação entre um e outro, tem um sigma quadrado ali a mais na raiz. Ah, aí embaixo mesmo. Tá, peraí. Peraí, deixa eu ver onde que eu perdi ele. Eu acho que você só acrescentou a mais mesmo. Não, então, eu preciso ver se ele deveria existir ou não. Porque eu acho que ele deveria existir. Não, peraí. Ai, gente, agora eu fiz bagunça de novo. Eu tô de parabéns hoje. Nossa Senhora. Sigma ao quadrado. Tá. Porque essa integral toda aqui tem que dar 1. Então, o sigma ao quadrado precisa estar aqui. Só que o sigma ao quadrado tem que aparecer na transformada também. Então, tem um sigma ao quadrado faltando em algum lugar. Ah, já sei. Não, não sei. Então, na conta que eu fiz, não tem esse sigma ao quadrado aqui, não. Mas eu acho que ele deveria aparecer ali. Eu vou. É a mesma coisa que a Alice tá perguntando, mas eu acho que ele tinha que ter aparecido ali, só que da minha conta ele não apareceu. Tá bom, eu vou checar isso depois e verifico onde que eu errei nessa conta, porque eu não vou achar isso agora. Mas a ideia é essa, tá? A menos de uma constante que ficou para trás. Deixa eu ver aqui nas minhas colas. Se eu acho esse sigma ao quadrado perdido. Ah, não, não tem ele mesmo, não. Eu tô viajando. Não tem, tá certo. Aqui não tem. Ai, aparentemente não tem, não tem o sigma ao quadrado aqui mesmo, não. A ver. Depois eu confiro se isso está certo mesmo, tá? Mas eu acho que sim. Bom, pelo menos eu não consigo ver onde eu errei a conta, mas é muito provável que eu possa ter errado. Então fica aqui uma interrogação para eu verificar isso aqui depois. Mas a princípio não tem o sigma. Pela conta que eu fiz até aqui, eu tinha tirado isso aqui, né, do nada. Caiu do céu. Não tem. Mas eu vou conferir se está certo mesmo depois. Aqui na minha cola, a resposta final é essa mesmo. Essa aqui, sem o sigma, tá? Mas eu não sei. Tirei de onde que tinha que ter esse sigma. Obrigada, Leonardo. Alice, você entendeu? Não, não tem o sigma. Ele apareceu da minha loucura aqui.
Desculpa mais uma vez, gente, tá? Hoje tá lento aqui o processamento. Bom, vamos fazer uns exemplos de transformada de Laplace. Então, vamos calcular transformada de Laplace de f de t igual a 1. Então, f de s é a integral de 0 a infinito, de exponencial de menos st, f de t dt. Essa função é constante igual a 1, tá? Então, f de s é a integral de 0 a infinito, de exponencial de menos st dt, que é exponencial de menos st sobre menos s, avaliado entre 0 e infinito. Lembrando, gente, muito cuidado na hora de calcular essas integrais impróprias, né? Isso aqui, o certo seria a gente fazer limite quando a tende a infinito, de exponencial de menos st sobre s de 0 a a. Às vezes a gente pode fazer direto, mas tem que tomar cuidado, tá? Então, isso aqui vai dar menos exponencial, limite, quando a tende a infinito, de menos exponencial de menos SA sobre S, menos, então vai dar mais aqui, exponencial de 0 sobre S. Agora, essa coisa aqui, né, exponencial com o expoente negativo, quando o A vai para infinito, essa coisa aqui vai para zero. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre S. Então, a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S. Ok? A transformada de Laplace é mais tranquila de calcular porque são integrais, as integrais que aparecem são mais amigáveis, tá? A transformada de Fourier é mais difícil. Exemplo 5. Transformada de Laplace de f de t igual a seno de AT. Bom, então nesse caso aqui, f de s é igual a integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, seno de AT dt. Ok, então agora a gente tem que calcular essa integral, não vou calcular. Eu simplesmente olhei numa tabela de integrais, mas vamos recapitular como que a gente faz para calcular essa integral aqui. Quem lembra? Lá do cálculo 1, né? Integral que é multiplicação de exponencial seno ou cosseno, a gente tem que fazer a integração por partes duas vezes, aí vai aparecer a mesma integral dos dois lados da equação, eu jogo para o outro lado, tá? Então, essa integral aqui é um pouco trabalhosa. A resposta dessa integral é exponencial de menos st vezes menos a cosseno de AT mais S seno de AT sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Isso tudo aqui avaliado entre 0 e infinito. Quando o t vai para infinito, a exponencial dá zero, tá? Então, a gente só precisa se preocupar com o caso em que o t é zero.
Então, substituindo t igual a zero, eu vou ficar com exponencial de zero. O sinal de menos, aqui tem um sinal de menos também. Em t igual a zero, seno vai cancelar, vai sobrar só o cosseno, mas aqui, como é o limite inferior da integral, tem um sinal de menos da integral também, então vai ficar positivo. E aí, no final, isso aqui vai ficar a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então, se a função f é seno de AT, a transformada dela é seno a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Ok? Perguntas até aqui? De novo, eu não vou fazer todas as transformadas, né? Mas tem uma tabela de transformada de Laplace, tem no livro. Se precisar disso na prova, vai aparecer transformada, a tabela de transformadas na prova, tá? Não precisa decorar essas transformadas. De hipótese alguma, se preocupem em decorar isso. Não é essa a ideia. Ok, tá clara a ideia para todo mundo? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma fórmula que envolve uma integral para transformar de uma função em outra. E aí, para calcular essas transformadas, a gente tem que fazer essas integrais, que muitas vezes é trabalhoso e às vezes é até difícil de fazer na mão, né? Mas tá aí uma ferramenta possível para a gente usar, tá? O que a gente vai fazer de agora em diante? Oi? Ah, o sinal de menos aqui é porque tem um sinal de menos da integral, né? Porque é a função avaliada nesse limite de integração menos nesse limite de integração. Então, teve um menos da integral com o menos que aparecia aqui e aí ficou mais. Tá claro? Ok, então agora eu quero listar algumas propriedades. Eu vou provar só uma, mas a gente vai fazer uma lista aqui. Essas propriedades aparecem na tabela também, tá? Então, primeiro, propriedades da transformada de Fourier. Então, a primeira coisa é que, na verdade, isso é uma propriedade de todas as transformadas integrais. A integral é linear, então a transformada é linear também, tá? Então, linearidade. Então, I. Vou fazer aqui geral para todas as transformadas. De A vezes F1 de T mais A2 F2 de T é igual a A1 transformada de F1 de T mais A2 F2. Ops. A2 transformada de F2 de T. Isso aqui decorre da linearidade da integral, né? Então, se eu faço integral de A até B de A1 F1 de T mais A2 F2 de T K de ômega T dt, isso aqui é a mesma coisa que A1 integral de AB F1 de T
K de ômega t dt, mais A2 integral de A até B de F2 de t, K de ômega t dt. Então, a linearidade das transformadas integrais decorre diretamente da linearidade da integral. Segunda propriedade. A transformada de Fourier. Vou denotar a transformada de Fourier por Fzão, tá? De f de x exponencial de menos ICX. Então, eu estou multiplicando a função, que é t, né? T. Então, estou multiplicando a função original f de t por uma exponencial. Isso aqui é a mesma coisa que g de ômega mais c, em que g de ômega é a transformada de f de t. Então, esse f aqui representa transformada de Fourier. Então, quando eu multiplico a função original por uma exponencial, o que eu faço é um deslocamento na transformada de Fourier. E isso aqui, eu não vou provar todas, tá? Mas isso aqui é só fazer uma mudança de variável na integral que define a transformada de Fourier. A terceira propriedade a gente prova assim também, fazendo mudança de variável na integral. Então, se eu tenho a transformada de uma função, da função f de t sobre a, isso aqui é a mesma coisa que a vezes g de a ômega, em que g de ômega é a transformada de Fourier de f de t, tá? De novo, se precisar dessas propriedades, isso aqui sempre está nas tabelas, né, de transformada de Fourier. Se precisar dessas propriedades, elas vão estar contidas no material de vocês, tá? Seja para prova, seja para outra coisa qualquer. A propriedade número 4 tem a ver com uma coisa que a gente chama de convolução. A convolução de duas funções f1 de t e f2 de t é uma nova função que a gente denota assim. f1 estrela f2 de t igual a integral de menos infinito até infinito de f1 de x menos y, f2 de y, dy, isso aqui multiplicado por 1 sobre raiz de 2π. Esse 1 sobre raiz de 2π aqui tem. Peraí, desculpa, Rafa, eu só vi agora. Depois eu volto aqui na convolução, tá, gente? O Rafa pediu para repetir essa propriedade número 2. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte, eu quero saber qual que é a transformada de Fourier dessa nova função. Eu tenho uma função f, eu vou supor que eu sei a transformada de Fourier dela. Eu multiplico essa função f por uma exponencial desse tipo aqui, tá? Por essa exponencial de menos ICT. E quero saber agora qual que é a transformada de Fourier dessa nova função, f vezes a exponencial. Se eu sei a transformada de Fourier
da função f, que eu estou supondo que eu sei, né, que é essa função g aqui. Então, para calcular a transformada de Fourier dessa função, basta eu pegar a função g que eu já conhecia e calcular ela em w, em ômega mais c. Então, é como se eu fizesse uma translação da função, né? Não preciso calcular a integral de novo. Eu uso a que eu já sei, mas eu tenho que fazer a translação dela. Tá claro? E a 3 é semelhante. Eu sei a transformada de Fourier da função f, é a função g. E agora eu quero calcular a transformada de Fourier dessa nova função, que é f calculada em t sobre a. Não preciso fazer a integral de novo. Vai ser dada por essa expressão aqui, ó, em que g é a transformada de Fourier da função f de t, da função original. Tá claro? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. A convolução de duas funções é uma nova função de t que eu crio dessa forma aqui, tá? Então, eu faço essa conta aqui. Então, coloco f1 calculado em x menos y, f2 calculado em y e faço essa integral em y. Quando eu fizer a integral em y, o y vai sumir, vai ficar só uma função de x. Essa nova função de x é chamada convolução de f1 e f2, tá? E se G1 é a transformada de Fourier de f1 e G2 é a transformada de Fourier de f2, então a transformada de Fourier da convolução de f1 e f2 é o produto das transformadas de Fourier. Então, a transformada do produto não é o produto das transformadas, assim como a integral do produto não é o produto das integrais, tá? Mas é possível mostrar que se eu calculo a convolução dessas duas funções, f1 e f2, aí sim a transformada dessa convolução é o produto das transformadas, tá? A gente não deve usar isso com muita frequência, não. Mas é uma propriedade importante em algumas aplicações de transformada de Fourier, por isso eu quis mencionar ela aqui. Essa era a 4. A quinta. Essa quinta, a gente não deve usar ela tanto no curso, não, mas eu já usei ela várias vezes para fazer conta em coisas de pesquisa, assim, artigos, essas coisas. Então, eu acho legal mencionar também que é a chamada relação de Parseval. E ela diz o seguinte, que se eu fizer a conta de menos infinito até infinito de f1 vezes f2, em que esse asterisco aqui denota o complexo conjugado. Olha, Leonardo, boa pergunta. Eu nunca vi essa convolução aparecendo em outro contexto, tá? Mas eu não posso te afirmar que é só no contexto de transformada de Fourier, não. E Laplace também, porque vale a mesma coisa para Laplace.
Então, às vezes, essa convolução é útil porque a gente quer fazer a transformada inversa de uma coisa que tem essa cara aqui, tá? Então, é por isso que essa coisa é útil. Vou tentar pensar num exemplo que envolve isso para a próxima aula. Vou ver se eu consigo, pensar em alguma coisa. Não vou te falar que é só nesse contexto que é importante, não, tá? Mas eu não, eu desconheço. Ok. Então, essa relação de Parseval, ela diz respeito à integral, né, desse produto. Se a gente permitir funções complexas, vai aparecer o complexo conjugado aqui, tá? Se a gente só estiver trabalhando com funções reais, aí não precisa desse complexo conjugado, obviamente, né? Mas já vou escrever de maneira geral, até porque a transformada de Fourier, em geral, envolve números complexos. Ops, eu estou usando T, né? Então, essa identidade, ela é muito importante porque ela diz que, ao invés de fazer essa integral aqui com as funções originais, eu posso fazer a mesma integral, só que com as transformadas. E, às vezes, fazer a integral das transformadas é muito mais fácil. Isso eu já usei várias vezes, né? É, essa... é, eu vou falar disso com um pouco mais de cuidado mais para frente, quando a gente for falar de EDPs, mas essa integral aqui pode ser vista, ela é uma extensão do produto interno no espaço de funções. Então, isso aparece com muita frequência em quântica, por isso que eu usei isso algumas vezes, porque a gente precisa fazer esse produto interno no espaço de funções. E aí, eu poder, às vezes, trocar da função original para a transformada facilita muito. Eu pego uma integral que eu não consigo calcular e transformo numa integral que eu consigo fazer na mão, tá? Então, essa relação é muito, muito importante. Eu não vou provar também, tá? Tudo isso aqui a gente prova pegando a definição da transformada de Fourier e trabalhando com aquela integral, né? Fazendo mudança de variáveis na integral, ou coisas do tipo, tá? Mas são coisas que não são tão difíceis, mas são muito trabalhosas. Eu gastaria muito tempo, então eu não vou fazer tudo. Mas eu quero fazer a demonstração dessa número 6, é, que é o comportamento da transformada de Fourier em relação à derivada. Então, se eu fizer a transformada de Fourier da derivada, ops, aqui é f de t, isso aqui é a mesma coisa que pegar a transformada de f e multiplicar por i ômega. Agora eu estou na dúvida se não tinha um menos. Na minha cola aqui não tinha um menos, não, mas vamos fazer a conta para a gente ter certeza. Então, olha só, isso aqui já são cenas dos próximos capítulos, tá? Mas por que que essa coisa aqui vai ser útil para resolver EDO? Porque se eu faço a transformada de Fourier da derivada, eu pego a função original, a transformada original, multiplico por i ômega. Então, eu estou trocando a derivação por multiplicação por um polinômio. Então, isso é bem, bem útil para resolver EDO, tá? É, tá bom. Então, vamos provar esse, tá? Porque esse a gente vai usar muito e ele
é bem bonitinho e menos trabalhoso, então é legal a gente fazer, tá? Então, essa transformada aqui é em 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, de f' de x, f' de t, exponencial de menos i ômega t, dt. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a integração por partes aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de dv, e isso aqui vai ser o du. Ó, vai ser o u, né? Então, dv é f' de t dt. Então, o v é f de t. Lembrando da integração por partes, né? Estou fazendo integração por partes aqui. É, E o u é exponencial de menos i ômega t, o du é menos i, tinha um menos ali mesmo, viu, gente? Tem que consertar lá. Menos i ômega exponencial de menos i ômega t dt. Ok, então, essa coisa aqui, usando a expressão da integração por partes, vai ser o v avaliado entre menos infinito até mais infinito, menos integral de v du. Então, integral de menos infinito até infinito, f de t menos i ômega, exponencial de menos i ômega t dt. Que é f de t exponencial de menos i ômega t, entre menos infinito até infinito, mais i ômega, integral de menos infinito até infinito, de f de t exponencial de menos i ômega t dt. Não, estava certo. O menos daqui cancelou com o menos daqui. Ok. Então, isso aqui já é o que aparece na fórmula, né? Isso aqui é I ômega transformada de Fourier de f de t. Agora, vamos olhar para esse pedacinho aqui. Não sei nada sobre isso, né? Porque eu não sei quem que é a função f. Mas essa coisa aqui tem que ser zero para que f, que é a transformada de f, exista. Tá? Então, não é qualquer função que tem transformada, nem de Fourier, nem das outras, né? Eu estou fazendo uma integral imprópria, se é uma função que explode, se é uma função que tem um comportamento de ser crescente, né, para mais ou menos infinito, essa integral não vai existir. Então, para que a integral exista, eu preciso de algumas condições sobre a função f, e essas condições garantem que essa coisa aqui vai para zero. Ok? Então,
no final das contas, o que a gente tem é que é transformada de F' é I ômega a transformada de F. Então, eu troco derivar por multiplicar por um polinômio, pelo ômega, I ômega. E isso é muito útil para a resolução de equações diferenciais, como a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu ver quantas horas. Ok. Perguntas até aqui? Ok. Então, agora, para acabar a aula, eu quero falar de algumas propriedades da transformada de Laplace. Então, eu vou chamar de L, de f de t, que é f de s, que é a integral de zero a infinito, de exponencial de menos st, f de t dt. Então, propriedade número 1, a transformada de Laplace de f de at é 1 sobre a f de s sobre a. Então, de novo, Oi. Então, isso pode ser derivado. O Leonardo está perguntando se a gente meio que definiu que tinha que dar zero, ou isso pode ser derivado de algum resultado. É possível mostrar que se isso aqui não dá zero, né, que se essa coisa azul aqui não der zero, a transformada de Fourier da função não existe. Tá? Então, não é qualquer função que tem transformada de Fourier. Então, para eu usar toda essa parafernália de transformada de Fourier, eu preciso que a transformada de Fourier da função exista. E isso implica que essa coisa aqui vai para zero. Tá? Não entendi. O Rafa está fazendo uma pergunta aqui. Você está perguntando em relação a isso, de f de t ter que ir para zero? Não, esse não vai ser mais evidente quando a gente vê EDOs, não, tá? Isso eu realmente teria que demonstrar. Mas, deixa eu tentar dar uma explicação assim um pouco mais informal, mas que é a, a ideia. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a função f. Então, vamos supor que a função f é uma função desse tipo aqui, crescente, tá? Eu estou integrando de menos infinito a infinito. Então, estou olhando para toda essa integral, toda essa área aqui. Eu estou multiplicando isso por uma exponencial, mas é uma exponencial complexa. É como se eu estivesse multiplicando por um seno ou um cosseno. Então, essa coisa, ela vai, né, tá multiplicada pelo seno e pelo cosseno, pela coisa que oscila, mas ela não... essa coisa que oscila não vai fazer com que lá no mais ou no menos infinito essa coisa diminua. Ela vai oscilar, mas vai continuar oscilando lá em cima, grandona, igual é a função. Então, essa integral imprópria, para uma função que tem isso aqui, essa integral aqui, ou ela vai para infinito, ou ela nem pode ser definida, tá? Então, essa integral aqui, ela não existe para uma função desse tipo. Então,
Para que essa integral exista, essa função é f de t multiplicado por exponencial de menos i ômega t, ela pode ser uma coisa que oscila, pode oscilar grandão aqui, mas ela tem que ir diminuindo a amplitude de oscilação dela quando eu cresço para mais ou menos infinito. Porque senão, quando eu integrar essa coisa de menos infinito até infinito, não vai existir a integral, né? Então, obrigatoriamente, aqui e aqui, essa função aqui tem que ir para zero, para a integral poder existir. Então, isso aqui, ó, eu falei, a transformada de Fourier de f existe. É o que eu estou usando aqui o tempo todo. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ir para zero. Tá clara a ideia? Tem como a gente demonstrar isso, tá? Matematicamente, mas eu não vou fazer. Mas a ideia é essa aqui. Tá claro? É importante que vocês tenham entendido isso. Eu não estou provando, tá? Eu só estou dando um argumento de por que que tem que ser assim. Ok. Então, essa é a primeira propriedade da transformada de Laplace. A segunda propriedade é que a transformada de exponencial de AT, f de t, é f de S menos A. Tudo isso aqui a gente consegue provar fazendo substituição de variáveis na integral. Transformada de f de t menos b é exponencial de menos bs f de s. Quarta, de novo, a convolução. Se eu faço a convolução de duas funções, a transformada é o produto, em que f1 é a transformada de f1 e f2 é a transformada de f2. E agora a propriedade importante que diz respeito à derivada. Então, a transformada da derivada é S, Fzão de S, menos F de zero. Então, essa aqui eu vou provar, tá? Então, L de F' de T é a mesma coisa praticamente da transformada de Fourier. É integral de zero até infinito de exponencial de menos st, f de t, f' de t, né? De novo, a gente faz integração por partes. Então, eu vou chamar isso aqui de dv, e isso aqui de u. Então, dv é
f' de t dt. Então, V é f de t. U é exponencial de menos st. Du é menos s exponencial de menos st dt. Então, aplicando a expressão para integração por partes, a gente vai ficar com o v avaliado entre 0 e infinito, menos integral de v du, que vai me dar f de t exponencial de menos st, avaliado entre 0 e infinito, menos mais integral de 0 a infinito, s exponencial de menos st, f de t dt. Bom, então aqui avaliado no primeiro é um limite, né? Menos isso aqui avaliado em 0, então f de 0 exponencial de 0, que vou tirar o s para fora. Agora, de novo, mesmo argumento de antes. Essa coisa aqui tem que ser 0. Para que a transformada de f de t exista. Então, isso vai para 0. E aqui vai ficar menos f de 0 mais s integral de 0 até infinito de menos st f de t dt, que é a transformada de f. Então, isso aqui vai dar s f de s, que é a transformada de f de t, menos f de 0. Ok? Decorre daí. Transformada de derivada segunda de t é S vezes a transformada de f' de t, né? Porque a derivada segunda é a derivada do L. Não, na verdade eu deveria ter evitado de fazer isso. O Leonardo está perguntando que eu estou usando o L igualzinho eu tinha usado para as EDOs, né? Não tem nada a ver. Inclusive, isso aqui é perigoso porque eu posso confundir vocês. Mas é a anotação que a gente usa usualmente em transformada de Laplace. Mas cuidado, não tem nada a ver com aquele L de lá, tá? É outra coisa. Foi bom você ter perguntado, porque aí é bom ressaltar aqui, tá? É, então, usando o que a gente fez antes, e lembrando que a derivada segunda é a derivada da derivada, a gente tem essa expressão aqui, tá? Que decorre dessa. Só que a transformada da derivada eu ligo com a transformada. Então, isso aqui é S vezes S transformada de F menos F de 0. Então, essa coisa é S ao quadrado transformada de F
menos S f de zero menos f' de zero. Vai ter na próxima aula, mas não por causa desse operador. Então, a transformada da derivada segunda é s ao quadrado f de s menos f s f de zero menos f' de zero. E repetindo esse processo várias vezes, né, para uma derivada qualquer, para derivada de ordem n, a gente tem que isso é s elevado a n, derivada original, menos Sn menos 1 f de zero, menos Sn menos 2 f' de zero, e assim por diante, até derivada de ordem n menos 1 em zero. Ok? Aplicando recursivamente essa relação da transformada de Fourier da derivada. Ok? Perguntas? Ok, então na aula de hoje a gente finaliza por aqui. Na aula que vem, a gente vai usar essas propriedades que a gente viu na aula de hoje, junto com uma tabela, tanto de transformada de Fourier quanto de transformada de Laplace, para resolver EDOs e EDPs usando essas transformadas integrais. Ok?